Bom dia, meus amigos. Edmar de Moraes, mais uma vez aqui, na tentativa de manter uma linha de raciocínio com relação à a questão mais importante que está acontecendo no Brasil hoje, que são o alastramento das queimadas no norte e centro-oeste do país, que vem causando sérios danos ao restante do país, né? As correntes de ar que vêm do norte para o sul, né? A questão do período de inverno, tudo isso sofrendo aí um conjunto que vem causando danos ambientais, né? Mas antes de eu começar a minha narrativa, eu peço que se inscrevam no canal, deixem o seu like ou dislike, não é necessário concordar comigo. Deixem pautas ali para serem nos comentários, para que eu possa desenvolver um trabalho, tá certo? Esta gravação eu estou fazendo por uma pauta sugerida por um inscrito do canal, um amigo do Edmar de Moraes, Júlio César, do Comitê Lula Livre de São José dos Campos. Eu vou tentar sintetizar para que não fique muito longo. Então, eu vou dizer o seguinte: a partir do momento que você pega órgãos ambientais fundamentais para a fiscalização da floresta amazônica, para a fiscalização da fronteira e da navegação, e você deixa de investir tanto em órgãos governamentais como órgãos não governamentais. Exemplo, ONGs de preservação da Amazônia, ONGs de preservação da terra indígena, ONGs de preservação da fauna e da flora, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o Instituto de Proteção às Florestas, o próprio INCRA e a desconfiguração do IBAMA. E outra coisa que muito relevante é desacreditar das informações do IPEA, Instituto de Pesquisas Aeroespaciais e Ambientais. Essas informações, ela vem por leitura de satélite, tá certo? Bom, quando o governo retira o subsídio que garante, por exemplo, o abastecimento de veículos de fiscalização, de equipes que fazem a ronda, vamos dizer assim, da floresta amazônica. Corta-se a verba, corta-se o capital para manter esses veículos circulando. Quando se retira mais de 20 superintendentes do IBAMA, se retira ou troca, ou coloca um que faça vistas grossas ou que atenda mais a pauta governamental. Quando você quebra a captação de verbas, de recursos, para que haja
uma fiscalização mais profunda, uma fiscalização mais contundente, né, e contínua, aparecem os oportunistas, que em toda a história do Brasil, eles estiveram presentes. E nós temos um rio navegável, que é o Rio Amazonas. Então veja bem, os oportunistas são os grileiros de terras, são os madeireiros clandestinos, são os mineradores clandestinos, que não respeitam nada. Por quê? Porque não há mais um contingente fiscalizador. Quando esse contingente fiscalizador fica atrelado à sua sede, não tem verbas para circular todo o território, aqueles que usufruem do meio ambiente de maneira incorreta, da maneira fora da legislação, que deixou de ter uma fiscalização, eles estão à vontade. Eles estão à vontade. Qual a melhor forma de se extrair madeira no ambiente florestal? Botando fogo na mata. Botando fogo na mata, você expõe as madeiras nobres passíveis de serem cortadas. E essa queimada, ela tem proporções gigantescas. Imaginem pessoas que pesquisam o solo da Amazônia, informando terceiros de que determinada posição georreferenciada é rica em cobre, é rica em ouro, é rica em prata, é rica em petróleo, não importa. Eles passam essas informações para pessoas privilegiadas e de mau caráter, né? Sem nenhum compromisso com a terra. Essas pessoas, não tendo a fiscalização ativa, né? A ronda contínua, incisiva, se sentem à vontade. Aí o que acontece? A degradação no meio ambiente. Aí vem o aumento do desmatamento e também o que já é normal acontecer no centro-oeste do Brasil, que são as queimadas, Cuiabá, aquela região de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima, aquela região ali, Goiás, aquela região do centro-oeste, seca e passível de fazer queimadas, vai sofrer muito mais ações desse tipo. Somando-se a queimada, que não era uma prática convencional no estado do Amazonas, porque havia uma fiscalização do IBAMA com agentes fazendo, junto com as ONGs e o INCRA, o IPEA, o monitoramento contínuo. Isso foi afastado porque não tem verba para se fazer. E o governo fecha os olhos, porque para eles o meio ambiente não traz, a preservação do meio ambiente não traz renda, sim custos. E nós estamos vivendo em um estado, né, que o que se tem de valor, o que se tem como conceito é o capital. É o capital.
tudo gira em torno de arrecadação e não de gastos. Porque o conceito do neoliberalismo é a redução da responsabilidade do Estado. A partir do momento que o Estado reduz o seu tamanho, ele se descompromissa com as condições, com as questões ambientais, sociais, previdenciárias, trabalhistas. O Estado não está nem aí. Escolas, cultura, educação. O Estado se espreme e ele só quer receber a arrecadação dos impostos, desvinculando cada tipo de imposto da sua finalidade. A única finalidade do imposto é abastecer o cofre público, que reduz a sua despesa em pagamentos para preservação, para contenção de acidentes naturais, para educação, e de maneira geral, da medicina, da saúde, da previdência e tudo mais. Então o Estado reduziu. Hoje você tem em cada objeto, cada coisa que você compra, o imposto está embutido. Quando você vai lá na lotérica e joga, você tem um prêmio que é 40% da arrecadação. 60% era distribuído em cotas para diversas atividades. Para a Previdência, 8,7%. Para a preservação e manutenção do sistema de gestão ambiental, de preservação ambiental, 9%, 10%. Para o esporte, 6%, 7%. Para os deficientes físicos, 5%, 6%. Então, desses 60% que sobrou, o Estado tem na Constituição da loteria já expresso as porcentagens para cada atividade da nação. Então, o Estado estando em mínimo, ele se desvincula da responsabilidade de abastecer as entidades de cada responsabilidade. No caso que nós estamos falando, o Estado se desvinculou da gestão ambiental. Nós temos hoje carros, caminhões, aviões, helicópteros parados na região amazônica porque não são abastecidos. E o Exército, que faz treinamentos lá de floresta, essas coisas, também não tem verbas, porque este governo atualmente não investe nas Forças Armadas. Então, o patrulhamento de fronteiras, o patrulhamento de criminalidade dentro da floresta amazônica, dentro da área da Amazônia legal, deixa de existir. Com isso, os grileiros, os mineiros, né? Mineiros não de Minas, os que trabalham com minas, né? Minas com jazidas de ouro, de diamantes, de cobre, de nióbio, de todos os minerais passíveis de extração. Para que eles tenham acesso, fica mais barato fazer a queimada do que colocar máquinas de alto custo para fazer a limpeza do local. E isso vem trazendo essa questão, associada à questão climática, que já está totalmente conturbada, porque a camada de carbono, com a queda das árvores, ela se aproxima mais da terra, ela se aproxima mais do solo. E
impede a refração da luz e também a dissipação na atmosfera desses gases, da fuligem, de tudo isso. Nós sabemos que existe o rio invisível, que são os vapores do rio, dos grandes rios da Amazônia, inclusive do rio Amazonas. Esses vapores, eles ficam condensados como se fosse um rio invisível, que mantém a umidade no centro e no sul e sudeste do país. Com a destruição da floresta amazônica, o carbono forma um escudo que impede a dissipação de todo o calor, de toda a luz incidente do sol e do solo. Do solo, as queimadas. Então, o que acontece? Esta camada vai fazer o seguinte, ela vai caminhar mais baixo na atmosfera e vai conseguir mais velocidade para atingir as regiões centrais e sul e sudeste. Fenômeno que aconteceu com o escurecimento de São Paulo aí há 3 dias atrás. O que precisa ser feito? Investir na questão de mão de obra, equipamentos e combustíveis para que se faça a ronda rotineira da área amazônica. Assim você faz o quê? A apreensão de pessoas não cadastradas e não competentes e retira esse pessoal que está agindo na contramão da legislação. Então, o olho da justiça hoje se fecha para quem paga mais. Quem pode pagar mais é o Estado, é a federação. Então a federação diz o seguinte: deixa a Amazônia para lá e vamos cuidar de ganhar dinheiro e reduzir o Estado através da privatização e do descompromisso total com a população. E aí nós temos situações que chegam a nos dar nó na garganta de ver a floresta queimando e animais, né, nativos morrendo e fugindo, com cenas terríveis, como aquela cena do tamanduá fugindo do fogo, já cego. A questão do lobo, que eu também vi, fugindo da floresta, do fogo, e a impotência do povo indígena para conter tudo isso. É uma questão de respeito, é uma questão política, é uma questão de conduta, é uma questão de ética, coisa que cada vez mais nós estamos sendo privados dentro do nosso Brasil. É assim que eu vejo. Quanto menos se investe na manutenção preventiva, muito mais se gastará no futuro com a manutenção corretiva. Será que depois conseguiremos devolver, revitalizar a nossa área verde, as nossas florestas, revitalizar a nossa fauna, a nossa flora rica, que não tem nem
1/4 da quantidade de diversidade conhecida ainda pelo mundo científico? Será que lá na frente você retornará a ter tudo isso? Acredito que não. É isso. Em síntese, é isso. Tentei falar o menos possível para não ficar muito longo. Eu quero agradecer, deixem o seu like, se inscrevam no canal, que é isso que a gente precisa tratar. De maneira serena, sem agredir, mas mostrando a verdade. A verdade é pura e simples. Quando a gente não tem um exemplo típico, se você não faz a manutenção preventiva do seu carro, a manutenção corretiva se torna muito mais cara. E o risco do acidente mais eminente. É assim que está funcionando. Então eu quero deixar um grande abraço, agradecer a participação, agradecer os likes, os possíveis likes, e comentem, tragam pautas para que eu possa estudar e responder corretamente para os senhores. Uma boa noite, um bom dia e uma ótima semana. A gente se vê. Um abraço. Edmar de Moraes. Tchau, pessoal.